Meus amigos, a grande questão no que tange ao regime de bens, eu acho que o grande ponto de alteração é uma real, uma real valorização, uma maior valorização da autonomia da vontade na hora de pactuar os regimes de bens. Então, os regimes de bens. Então, esse eventual novo Código Civil lança de uma vez por todas toda um olhar, uma responsabilidade, uma valorização da autonomia da vontade. Então, se antes, se algum momento existia, ou se algum momento existiu alguma dúvida com relação à possibilidade de um regime próprio, de um regime específico, né, daquele regime o regime de casamento, né, que eu estou falando, regime de bens, regime de distribuição de bens, se tinha alguma dúvida com relação a isso para com relação a alguma possibilidade, né, assim, dos casais terem essa real autonomia, essa autonomia plena com relação a esse regime de bens, se existir alguma dúvida com relação a isso, o novo Código Civil, ou esse futuro novo Código Civil, deixa claro que as partes vão poder transigir livremente com relação aos regimes de bens. Né? Então, na última aula mesmo, eu até disse, inclusive até mencionando, olha, nós vamos ficar casados no regime de comunhão parcial de bens ou de separação de bens durante 5 anos. Após 5 anos, né, que aí a gente já vai estar mais estabilizado, nossa relação já vai estar mais segura, etc., nosso regime automaticamente será alterado para o regime de comunhão parcial de bens. Isso, as alterações poderão fazer isso, deixará possível fazer isso. Então, assim, é um dos exemplos que evidenciam o quanto a autonomia da vontade, essa possibilidade de dispor livremente desses direitos, principalmente de ordem patrimonial, vão estar consagradas caso essas mudanças no Código Civil sejam realmente aprovadas. Além disso, e aí eu trouxe mais aspectos pontuais, a tal da a cessão dos direitos sucessórios, né? Que havia aquela discussão, tem que ser por instrumento público, não pode ser em qualquer momento, tem que ser num contexto de determinado número de bens, determinado número de herdeiros, né, buscando ali evitar eventuais excessos. Agora, a cessão ficou escancarada. A lei trazendo claramente que pouco importa se essa cessão pode ser por escritura pública ou por um simples termo nos autos. Eu acho isso muito válido, né? Que aí a valorização da autonomia das partes, do negócio entre as partes, não necessariamente passando pelo sistema cartorário. Eu sou um entusiasta aí do sistema cartorário. No IBJUS a gente tem até, inclusive, um curso próprio com relação à atuação do advogado de forma extrajudicial, mas me preocupa também, às vezes, parece que uma falta de credibilidade aí do advogado, da advocacia, sendo que ele pode, né, fazer instrumentos, orientar os clientes com relação aos seus instrumentos, pactuar esses instrumentos, né, e há fidúcia do advogado para isso. E aí, quando a gente vê esse termo de cessão aí sendo garantido, privilegiado, por instrumento particular, eu vejo um ganho nesse aspecto, né? Não precisa que o advogado tenha que necessariamente, para ter credibilidade naquele documento, naquela formalização, naquilo que ele está pactuando, não precisa necessariamente passar pelo crivo dos cartórios, das serventias extrajudiciais. Né? O advogado também deve gozar. A gente sabe, né, gente, que os cartórios têm um caráter de serviço público, né? Tem uma fiscalização do serviço público. Eu não estou aqui negando, né, toda a fidúcia, a boa-fé que se pressupõe da atividade cartorária. Mas eu estou também evidenciando que a advocacia também pode ocupar um lugar nesse espaço. E aí, quando você vê a legislação contemplando efetivamente que a cessão de direitos expressamente pode ser feita por instrumento particular, eu acho que é um grande ganho para a advocacia, né? Um grande ganho para a advocacia. O extrajudicial, ele pode ser valorizado não necessariamente passando apenas pelo serviço cartorário,
de um tempo para cá, ficou parecendo assim que o extrajudicial é sinônimo de atuação em cartório, é sinônimo de atuação cartorária, de atuação do advogado junto aos cartórios. E não, o extrajudicial é muito mais amplo, inclusive no que tange a autonomia e a respeitabilidade, seria um termo melhor, a respeitabilidade, isso eu falo do ponto de vista legal, do advogado para formular, pactuar e formalizar determinados termos. Ok? Então, eu acho que isso aí já é uma grande ganho. Outra coisa, gente, que também o anteprojeto tratou, a eventual promessa de doação. O Código de 2002 ele era muito precavido nesse aspecto, né? Aquela coisa de evitar lá o pacta corvina, evitar distribuição de herança antes claro, do falecimento, né? Daquele que é o autor lá da herança, por óbvio. Mas isso, por um lado, é uma preocupação, ou é uma preocupação que é válida, que é muito válida, para evitar golpes, para evitar fraudes, mas trazia, sim, um certo engessamento. Então, a promessa de doação, né? Aquela promessa, olha, no futuro, quando acontecer tal fato, né? Será doado, será feito dessa forma, será vendido e dividido, né? Aquela famosa promessa de doação que antes era vedada, agora, né? Na eventualidade da aprovação da alteração, passa a ser permitida. Além disso, a sucessão testamentária ela pode ser estendida, né, não só para a prole eventual, né, não concebida, mas como a não assumida, desde que vivas na abertura do inventário da sucessão, ou já iniciado o processo de reprodução assistida. A gente já disse que contemplava aquele eventual herdeiro que venha a ser concebido posteriormente, né, que venha a ser, na verdade, às vezes ele já está até in vitro, só aguardando ali que aquele embrião seja dada a ele as condições para que ele desenvolva, né? Mas não só nesse caso também, aquele que já esteja, né, num processo, ou já esteja ali na busca por ser efetivamente objeto dos métodos de reprodução assistida, não só aquele que já esteja, mas aquele que esteja encaminhado, né? Às vezes estava num processo, já existia um recolhimento do material biológico suficiente para aquela reprodução assistida, e aí nesse tempo aí, o autor, o proprietário, né, ou aquele que cedeu aquele material genético falece, é garantido aí os direitos, no caso dessa reprodução assistida, mesmo que ela não tenha sido levada a cabo, né, nos finalmente, né, às vezes por vontade alheia ou por condição alheia à vontade aí das partes.